Bom, continuando nossas aulas a respeito da doutrina integralista, hoje nós vamos explicar um pouco o que queremos dizer ou como considera o integralismo o homem, através da noção de pessoa humana. Nós lemos alguns trechos disso nas obras integralistas na última aula e dessa vez nós vamos partir para uma explicação. Mas eu já adianto que nós vamos deixar de lado muitos dos problemas filosóficos que envolvem a questão da individualidade e da personalidade, porque o que nós precisamos é estabelecer alguns pontos para continuar no nosso aprendizado. Muito bem. O que é que faz o homem considerar como sadia uma determinada civilização? Certamente nós consideramos digna de existir, com direitos assegurados e colaborando com o desenvolvimento humano no nível de humanidade, aquela cultura, aquela civilização que respeita a dignidade da pessoa humana. Do contrário, nós costumamos, acertadamente, considerar essa cultura como bárbara. Se uma determinada cultura não respeita a dignidade da pessoa humana e promove e cerceia a liberdade do homem, os seus direitos fundamentais, nós costumamos classificá-la como bárbara. E é uma ideia comum que nós temos, que o homem deve se sacrificar pela defesa dos direitos da pessoa humana. E não só, mas também para preservá-los, como, por exemplo, a liberdade. Quando a liberdade está em risco, é comum que nós chamemos o homem a lutar pela sua preservação, mesmo que com isso ele tenha que dar a sua própria vida. Não é isso? Então, quando nós falamos que o homem é uma pessoa humana, nós estamos distinguindo de uma porção de matéria qualquer, de um elemento individual na natureza, como pode ser tanto um mosquito, um hipopótamo, um tronco de árvore jogado por aí. Não existe nenhuma dignidade ou qualquer direito em um pedaço individual de matéria. O homem, ele também é um animal, ele também é um indivíduo. Mas por que ele é diferente dos outros? O homem ele se conduz pela inteligência e pela vontade. Então, ele existe também de forma física, mas há nele uma existência especial, que o torna a mais rica das criaturas materiais, graças à existência nele de um espírito. Em compensação, a mais baixa criatura espiritual pela existência nele de um corpo. Então, é o espírito que faz o homem superexistir. Superexistir não apenas em conhecimento, mas em um elemento muito próprio da personalidade, que é a capacidade de amar. Ou seja, superexistir em conhecimento e amor. Então, por serem essas as características, as configurações do homem, vamos dizer assim, é certo dizer que ele é um todo mais do que uma parte. Como disse o Papa no trecho da encíclica que nós lemos na última aula, ele diz que o homem é um pequeno mundo que excede em muito o valor de todo o imenso mundo inanimado. O que diz Pio XI, como nós lemos na última aula. Então, embora o homem seja uma parte da sociedade, na sua individualidade, na sua personalidade própria, o homem é um todo. E é por isso que o Papa Pio XI chama-o de microcosmos. E o Plínio Salgado mantém esse nome porque ele é muito adequado.
né? Afinal, todo o universo pode ser contido no homem graças ao conhecimento e justamente pela existência no homem disso que nós chamamos amor, o homem é capaz de se comunicar com outros homens, né? Com seus semelhantes, não só por instinto, como faz, por exemplo, uma abelha na colmeia, né? Ou, por exemplo, como faria, ou como pode fazer, por exemplo, o cachorro, né, que faz por se comunica a depender das suas necessidades físicas ali, né? Mas o homem o faz deliberadamente. Deliberando, ele pode dar-se, doar-se livremente a outros seres que são iguais a ele, permanecendo nessas relações por razões superiores da moral, né? Às vezes até em prejuízo do corpo, né? Coisa que a abelha, o cachorro não vão fazer, né? Ou seja, esses animais têm uma vida que parece ser social, mas a ausência de deliberação e vontade neles, né? Ou seja, de razão, torna essa atividade não social de fato, né? É um instinto, coisa que no homem é muito diferente, né? Então, em suma, o que nós queremos dizer é que na carne do homem, nos ossos do homem, existe uma alma, né? Um espírito superior a tudo que existe de material, né? Não se trata de ver a matéria como se existisse no homem uma alma, né? Mas de reconhecer a verdade, isso é, que há uma alma no homem, né? Como há uma alma no homem, mesmo que pela carne seja a pessoa dependente de vários pormenores importantes, né, da matéria para que a sua existência física seja preservada, a alma é que vai ser a fonte de eternidade, a raiz da personalidade que faz do homem possuidor de uma dignidade toda especial, né? Bom, então, por mais oprimida que uma pessoa seja, ou possa ser, dentro de um regime político inumano, né? Por mais esmagada que possa ela ser por si própria, né? Porque ela não reconhece a sua dignidade inviolável, a noção da sua personalidade encerra uma totalidade, uma independência que subsiste de maneira independente de circunstâncias acidentais. Ok? Então, no sentido da sua independência, né? No sentido de sua constituição de natureza, o homem sempre vai ser um todo mais do que uma parte, né? E é aqui nós precisamos nos atentar, né? Porque em virtude da sua constituição, né, do que a pessoa é, sabemos, por isso ela é designada como imagem e semelhança de Deus, né? Ela é de tal modo importante, né, que o próprio Deus a resgatou por intermédio da paixão do seu Filho. Assim, tudo que pertence à ordem de direitos de uma pessoa, certo? Tudo que pertence à ordem de direitos de uma pessoa, bem como a sua liberdade, ligada à sua natureza deliberativa, né, pertencem ao rol das coisas absolutamente sagradas. Deus é o início e o fim dos movimentos do homem na terra. E, dessa forma, toda a gama de valores e necessidades, né, da natureza humana
que ele precisa manter, vamos dizer assim, para voltar-se para Deus, para o eterno. Isto pertence à gama de coisas sagradas. Bom, é, portanto, um ponto bastante óbvio, né, que a relação permanente da pessoa com Deus, na qual ela empenha o seu destino eterno, dá à dignidade humana toda uma singularidade especial, né, que ultrapassa tudo quanto os regimes políticos ou qualquer bem terreno lhe possam ofertar, né? Porque toda pátria temporal é apenas uma espécie de casa de veraneio, né? Depois da qual vem a pátria celeste, absoluta e permanente, né? Então, por isso, o integralismo reconhece a prevalência do espírito sobre a matéria, ou seja, a superposição dos valores da alma em relação às contingências do corpo, né? Pois o homem não pode procurar o alicerce em si mesmo, né? Porque o seu alicerce é apenas Deus, né? Daí resulta que para os integralistas há um primado do espiritual sobre o moral, do moral sobre o social e do social sobre o nacional, bem como do nacional sobre o individual. Tá certo? Bom, é claro que os homens que não acreditam em Deus, eles também são capazes, né, de fazer uma reflexão na hierarquia dos seres, né, partindo dos materiais inanimados, né, e aí eles vão subindo até chegar aos animais, né, animados, racionais, né, e com isso eles conseguem demonstrar algum respeito, né, pelo ser humano. Mas o fato é que isso não se pode equiparar de modo algum à consciência trazida pela filosofia cristã sobre a questão humana. Porque entre seres animados e racionais, se não há Deus, então não há filiação adâmica, não há irmandade universal, não há dignidade que seja inviolável, né? Então é possível, a partir daí, falar, né, é plenamente possível você falar que entre os superiores exista um superior, né? Se torna plenamente justificável a noção de que o melhor entre os melhores pode aniquilar os mais fracos, né? Porque a disposição das pessoas em diferentes circunstâncias, né, umas mais privilegiadas e outras menos privilegiadas, acaba se tornando só um acaso da fortuna, da sorte, né? E que em nada tiraria o direito de que o mais forte, né, se torne mais forte, não importando as circunstâncias. O mais forte vai ter sempre o direito de se tornar mais forte à custa dos mais fracos, se necessário. Basicamente é o velho conceito de que, nesse caso, o direito passa a residir na força. Bom, nós falamos muito de Jesus Cristo, né? E isso pode parecer ou deixar transparecer a imagem de que o integralismo é confessional, né? Mas o integralismo não é confessional. Na verdade, o integralismo acredita fundamentalmente em Cristo. Por quê?
a sua doutrina emana dessas fontes inesgotáveis que vêm do Evangelho. Por isso que ele afirma, no discurso que ele fez, se eu não estou enganado, em 36, Plínio Salgado, por ocasião de um discurso, quando ele foi eleito para concorrer à presidência que iria ocorrer na campanha presidencial de 37, Plínio Salgado disse que o integralismo vem de Cristo e vai para Cristo. Então, sem ser confessional, declara o integralismo que cada homem tem o dever de se voltar para o seu Criador. Em suma, o integralismo, em face do perigo materialista sempre em voga no mundo, ele também contra os agnósticos, ele proclama aquilo mesmo que o Papa Pio XI afirmou na sua encíclica Caritatis Christi Compulsi, que Papa Pio XI diz o seguinte, abre aspas, é chegado o momento em que se devem unir não somente os que se gloriam do nome de cristãos, mas todos aqueles que acreditam em Deus e fazem dele o fundamento da sociedade. Bom, então, acredito que para nós continuarmos o nosso curso, essa pequena definição, essas pequenas explicações sobre a pessoa humana basta. Mas nós ainda precisaremos tratar de qual é a relação da pessoa humana com a sociedade. Mas para encerrar, eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho do Catecismo da Igreja, no número 357, que diz o seguinte: por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. Ele é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. E com isso eu espero ter deixado um pouco mais claro a noção de pessoa. Até a próxima aula.